Fala aí, galera, tudo bem? Como estão os estudos? Espero que estejam entendendo, estejam participando das nossas aulas. Vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, que era razão e proporção. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números proporcionais. Se você quiser acompanhar o raciocínio, está no capítulo 3 da apostila. Então vamos lá. Quais são os tópicos da aula de hoje? O que são números diretamente proporcionais e como a gente pode escrever eles. O que é uma divisão em partes proporcionais? Como que a gente pode aplicar a questão dos números diretamente proporcionais aí em uma divisão? Números inversamente proporcionais, a definição disso, e como a gente aplica a divisão de um número em partes inversamente proporcionais. Então vamos lá. Números diretamente proporcionais. Ó, o nome já indica para a gente que se a gente tem dois números que são diretamente proporcionais, eu sei que um aumenta, enquanto o outro também aumenta. Mas o que isso quer dizer do ponto de vista prático, né? Como é que a gente faz conta com isso? Então é o que eu vou ter que te explicar aqui agora. Ó. Dois números x e y são diretamente proporcionais, se e somente se a razão, que é o conceito que a gente viu na semana passada, entre eles for sempre constante. Essa constante a gente vai chamar de K, tá? É uma letrinha meio padronizada para matemática aí, para chamar um valor que é constante, tá bom? Traduzindo isso então em conta, ficaria assim, ó, um número x sobre um número y. Se eu fizer a razão deles e eles forem diretamente proporcionais, né? Vai dar um valor constante, vai dar uma constante K. Tudo bem? Essa é a definição, tá? Então, sempre que for citado no exercício ou no exemplo, números que são diretamente proporcionais, tenta lembrar dessa relação, ó. A divisão dos números tem que dar um valor constante. Vamos ver isso num número para ver se fica mais fácil. Verifique se 2, 5 e 12 são diretamente proporcionais aos números 6, 15 e 36. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro segue a definição. A definição era a seguinte, ó. Se eu chamar o primeiro número de x e o segundo número de y, a divisão entre eles tem que ser constante, certo? Vamos supor, então, que a gente vai chamar esses valores aqui todos de x e esses aqui de y, um de cada vez. Para que eles sejam, entre eles, diretamente proporcionais, o que tem que acontecer? A divisão tem que dar o mesmo valor de K. Então, vamos testar. Primeiro, entre 2 e 6, ó. Então, 2, que é o x, e 6, que é o y, tem que dar um valor constante. Se eu simplificar por 2, eu vou encontrar 1/3. Então, aqui a gente já descobriu que a minha constante, ó, ela vale 1/3, tá? Vamos comparar com os outros valores agora. O próximo é 5 e 15, ó. 5 sobre 15 é x sobre y. Se eu simplificar tudo por 5, eu tenho 1/3 de novo. De novo, o valor constante é igual ao anterior. E por último, ó, 12 com 36. Então, vamos lá. O 12 seria o x, o 36 o y. Se eu simplificar, posso simplificar tudo por 12 agora, né? Isso vai me dar 1/3 também, que também é o valor da constante. Então, a gente descobriu que K é 1/3 para todos os números. Isso significa que os números 2, 5 e 12 são diretamente proporcionais aos números 6, 15 e 36 nessa ordem. E como a gente fez para descobrir? Fez a razão de todos, que é a definição, e viu que o valor é o mesmo. Tudo bem, gente? Agora a gente vai ver uma aplicação de número diretamente proporcional com divisões de números diretamente proporcionais, ó. Tá? Então, o que é a divisão de um número em partes proporcionais? É o mesmo que você pegar um valor, uma certa quantidade, e dividir, mas não em partes iguais, em partes diretamente proporcionais a outros números. Um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar que a gente tem que dividir um prêmio entre 3 pessoas. Só que a gente não quer dividir igualmente, a gente quer dividir, por exemplo, para aquele que teve
o melhor desempenho. Então, a gente não vai poder dividir em 3, nós vamos ter que dividir em relação a algum valor que esses 3 representaram ao longo aí da competição. Então, isso é fazer uma divisão em partes proporcionais, tá? O que ela faz? Ela utiliza o conceito de número diretamente proporcional. Então, ela faz essa ideia aí do número diretamente proporcional. Então, eu coloquei aqui a definição, ó. Só lembrar você, um número x dividido por um número y, é a razão deles, tem que dar um valor constante, tá? E aí, as regras são, os passos. Primeiro, chamar as partes desconhecidas de A, B e C, tipo o prêmio deles aí, vai. O primeiro vai ganhar um valor A, o segundo vai ganhar um valor B, o terceiro vai ganhar um valor C, e se tiver mais, coloque mais letras aí. Em seguida, escrever a razão entre A, B e C, que são os números que você acabou de chamar, né? E os números proporcionais dados. Então, vai ter um conjunto de números aí, vai existir um conjunto de números que foram dados, que são proporcionais a A, B e C. Depois, igualar eles a uma constante K. Feito isso, somar todas as expressões em função de K. Essa é a parte complicada, a gente já vai mostrar para você, igualando ao valor total que tem que ser dividido. Eu vou mostrar com números, porque é bem mais fácil de fazer do que de explicar isso, tá? Por exemplo, ó, Rafael, Lucas e Bruna são 3 sócios de uma empresa cujo capital é de 120 mil reais, tá? Então, esse aqui, ó, é o valor total. Vamos colocar aqui. Total. Sabendo que cada um contribui, ó, respectivamente com valores diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, qual foi o valor que cada um investiu? Aí é que entra o segredo, ó. Vamos lá. Primeiro passo lá anterior era a gente escrever em letras A, B e C aquilo que a gente não conhece. Então, vamos supor que o que o Rafael ganhou, ou com o que ele contribuiu, a gente chama de A. Depois, o que o Lucas contribuiu, a gente chama de B. E o que a Bruna contribuiu, a gente chama de C. Podia ter invertido, né? B de Bruna, mas enfim. Bom, então aí tá aquela primeira parte que eu falei para vocês. Chamar de letras A, B e C as partes que eu não conheço. Eu não sei quanto o Rafael ganhou, quanto o Lucas ganhou e quanto a Bruna ganhou, tá? Depois vem a segunda etapa. É fazer a razão entre as letras A, B e C com os valores dados. Quais são os valores dados? Ó, são esses aqui, respectivamente. Então, é A com 2, B com 3 e C com 5. A questão é diretamente proporcional, não é? Então, como que a gente faz a relação entre diretamente proporcional? X sobre Y dá um valor constante, não é isso? Eu vou trazer essa ideia para a minha realidade, agora chamando de A, B e C. Então, A é proporcional ao primeiro número que aparece, ó, respectivamente. 2, isso é igual a K. Depois, em seguida, eu vou colocar que B é proporcional a 3, que também dá K. E para terminar, C proporcional a 5, que também dá K, certo? Então, essa é a nossa segunda parte, o segundo passo. O primeiro, chamar de A, B e C as partes que eu não conheço. Segundo, escrever as razões entre essas partes A, B e C e os números dados respectivamente, né, na sequência que foram dados. A com 2, B com 3, C com 5, igualar tudo isso a constante. E isso tudo, concorda comigo que a parte que o Rafael ganha, né, ou contribui, que o Lucas ganha e contribui, e que a Bruna contribui, tem que dar 120 mil. Ou seja, se eu somar A mais B mais C, tem que dar 120 mil. Mas aí a gente tem um problema, porque a gente não sabe quem é A, quem é B, quem é C. São 3 letras diferentes. Eu resolvo esse problema usando a terceira parte da regrinha, que é isolar todo mundo em função de K. Então, eu faço assim, ó, multiplico em cruz o primeiro, conta para mim como é que vai ficar. A igual a 2K. Multiplico em cruz o segundo, isso vai me dar
B igual a 3K. E o último, multiplica em cruz. C igual a 5K. Certo? O que você acabou de fazer? Você acabou de transformar A, B e C, que são 3 letras diferentes, na mesma letra, ó, em partes proporcionais. A2, A3 e A5. Então, a gente vai somar tudo isso. Então, 2K, só substituir aqui agora. 3K mais 5K tem que dar 120 mil. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 10K igual a 120 mil. Posso dividir. O meu K vai dar 12 mil. Tá, acabou? Não. O que a gente encontrou? A gente achou a constante de proporcionalidade. A gente achou o valor que vai ser dividido, né? Que vai ser distribuído, na verdade. Agora, vamos lá. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui para sobrar um pouco mais de espaço. Então, o que essa expressão quer dizer? Ó? A é 2 vezes a parte proporcional. Se a parte é 12 mil, então o Rafael, que representa o A, ele vai contribuir com 2 vezes 12 mil. Então, a parte dele, deixa eu colocar direto aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou colocar assim. Então, o Rafael vai contribuir com 24 mil reais. Em seguida, a gente tem o Lucas. O Lucas vai contribuir com 3 vezes a parte proporcional. Então, 3 vezes 12 mil, 36 mil. Por último, a Bruna vai contribuir com 5 vezes 12 mil, que é 60 mil reais. Então, a gente descobriu aí, ó, qual foi o valor que cada um investiu. Então, o Rafael investiu 24 mil, o Lucas investiu 36 mil e a Bruna 60 mil. Se eu somar tudo, tem que dar quanto? Os 120 mil que estavam no exercício inicialmente. Tudo bem, gente? Então, vamos lá.